Fala galera, aqui é o Roberto Carlos e estamos mais uma vez com uma aula de competências e habilidades de literatura, música e artes plásticas. Desta vez falaremos sobre quem? Sobre outro movimento literário, o Barroco. Então, a gente viu nas últimas aulas, a primeira, nós vimos como a literatura é, o básico dela, um breve resumo como é a literatura e os seus gêneros literários estipulados por Aristóteles. Na segunda aula, nós vimos a respeito da música, como ela se transforma conforme o tempo se passa e como ela se molda às questões dos movimentos artísticos que permeiam a cronologia do nosso mundo. Da mesma forma, a gente viu sobre as artes plásticas na aula 3 e a sua relação com a literatura. Na aula 4, nós vimos a respeito do Renascimento, movimento literário também, e nesse como a literatura, as artes plásticas e a música se relacionam ali dentro, como é que cada uma se molda esse movimento literário. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o Barroco, que é outro movimento, um movimento artístico que abrange diversas questões. Pintura, artes plásticas, artes cênicas, música, e, enfim, diversas outras áreas artísticas. O Barroco vai se estabelecer. Ele é a expressão das contradições. Então o Barroco ele vai surgir ali bem no início do século XVI até o século XVIII. Ele é, de fato, a expressão das contradições, porque ele surge como uma reação, né, ao Renascimento, que traz aquele... não uma reação em si, mas como o Renascimento ele traz de volta os valores clássicos greco-romanos e o foco no homem, aqui o Barroco ele vai trazer tanto elementos humanistas do Renascimento, como elementos da fé, elementos religiosos. E aí esses dois elementos, essas duas faces do Barroco vão se conflitar constantemente. Essa oposição de ideias estará presente no Barroco, movimento do início ao fim. Ele é sinônimo de extravagância, como as construções, as arquiteturas, as esculturas barrocas, elas demonstram extravagância, algo extremamente belo e que acontece diversas coisas diante dos seus olhos, aqueles altares abobadados, toda aquela arquitetura das igrejas. Você vê que o Barroco ele cria algo realmente assim para impressionar os olhos, algo exótico e extravagante para os seus olhos. Ele também vai ser marcado, né, pela presença da Reforma Protestante. Agostinho Lutero ele vai questionar os dogmas da Igreja Católica nesse período aí com as suas 95 teses. E por conta disso ele vai desvincular certa parte, né, da Igreja Católica e vai criar o protestantismo. Então é aí que ele vai surgir a Reforma Protestante, nesse contexto, nesse período histórico que é demarcado pela Reforma Protestante. E você vê isso refletido, né, nas obras, na arte em si. Você vê isso refletido na arte, porque pela primeira vez assim, a Igreja Católica, não pela primeira vez, mas de forma sucinta e precisa, a Igreja Católica, que era uma instituição praticamente absoluta, inquestionável, com muita influência na mentalidade da sociedade, vai aparecer um cara lá que vai... Não, peraí. Isso aqui... Não é assim também não. Vocês têm que fazer assim, assim, assado. Não é assim que a Bíblia fala. Então, vai ter esse conflito entre o protestantismo e o catolicismo e vai demarcar essa parte aí desse período aí, nesse movimento artístico, vai refletir em diversas outras áreas. Beleza? E também é a partir daí que vai surgir a Contra-Reforma. Os líderes religiosos da Igreja Católica vão se reunir para poder reformular, reorganizar aí a instituição, tirar as coisas ruins e tentar reformular para algo mais agradável, para algo mais sensato, e assim evitando, né, que a Igreja Católica perca a sua total influência, né, porque pela primeira vez
uma crítica, um questionamento foi ouvido em massa, isso demarcou assim a Igreja Católica de tal forma como instituição, e elas tiveram que se levantar contra isso, né? Então teve a Reforma Protestante e a Contra-Reforma pela própria Igreja Católica. E por causa disso, olha aí, conflito de ideias, é exatamente isso que o Barroco vai ser, um misto, né, de conflito de ideias, vai ter a presença do paradoxo, da antítese, que são figuras de linguagem contrárias, lados opostos, ou vivenciando juntos, né, mutuamente, ou se confrontando constantemente. Então é por conta disso que o Barroco ele vai ser demarcado por essa oposição de ideias, esse conflito, esse dualismo, fulano contra ciclano. Vai ser assim, o Barroco vai ter essa oposição, e aí vai trazer elementos tanto religiosos como elementos humanistas, a fé e a razão. Vamos dar uma olhada. Bom, as artes plásticas enaltecem o poderio da igreja. Nesse período a gente vai ver, como eu já falei, sobre a extravagância, né? Sobre como a arquitetura, como as esculturas eram criadas de maneira extravagante. Então, para enaltecer a opulência da Igreja Católica na Contra-Reforma, né, que é uma reação à Reforma Protestante, isso vai refletir nas artes plásticas. Olha só as artes plásticas aí, se relacionando com a arte no geral, com a música, com a literatura no contexto histórico. Olha só as artes plásticas aqui, ó. Elas vão enaltecer o poderio da igreja. Então, as artes plásticas vão focar nas esculturas dos santos, transformando eles em figuras majestosas, louváveis, diante dos seus credores, né? Dos seus crentes, dos seus fiéis. Então, é por isso que as artes plásticas vão ser voltadas para esse sentido. Agora, a questão das mudanças no cenário musical. Como é que vai ser isso? As mudanças no cenário musical, elas vão trazer umas questões mais técnicas, né? Umas questões, assim como no Renascimento foram questões mais técnicas com a polifonia, aqui vai ser os contornos tonais, contornos dos tons, né? De música, de voz, e vai ser marcado também pelo surgimento das óperas e o virtuosismo nos instrumentos. Então vai ser aquele foco ali na instrumentalidade e na expressão, na externalização do ser com as óperas, com aquela pressão, aquela presença mesmo no palco, no teatro, e vai ser uma explosão assim cultural de diversas formas. Você consegue ver isso de uma maneira mais técnica com os contornos tonais na música, enquanto que nas artes plásticas enaltecendo, né, o poderio da Igreja Católica. Então, a gente vê essa mudança aqui em dois campos que a gente já estudou, que faz parte da competência e habilidade do tema, que é a música e as artes plásticas. Então, olha, veja só, artes plásticas e música já foram abordadas aqui, transformadas pelo Barroco, né? A forma como é que essas duas artes se adaptaram ao movimento artístico, ao movimento literário, o Barroco. Agora vamos ver o restante aqui, né? Agora as características gerais do Barroco. Oposição de ideias, a gente já sabe disso. A oposição de ideias, a gente vê fé contra a razão. Então a gente tem o racionalismo, né, do Renascimento, em que a razão é extremamente valorizada, enquanto isso vai ser confrontado pela fé da religião, da religiosidade. Então esses dois lados opostos, eles vão conviver e vão se confrontar diversas vezes. Tem a relação do homem e Deus, né? Essa questão mais humanista puxada do Renascimento, enquanto a questão divina puxada da religiosidade. Então vai ter esse confronto também, o que era, claro, uma consequência. Vai ter a valorização do homem e a valorização de Deus. Agora, como isso vai ser demonstrado, né? Vai ser expresso com a efemeridade do tempo. Como o tempo ele é curto, nós devemos aproveitá-lo, questões assim que foram levantadas no Renascimento. Só que aí essa forma de aproveitar o tempo, que é o termo carpe diem, tirado do Renascimento, essa forma de aproveitar o pouco tempo que temos e buscar os nossos próprios desejos, porque é assim que é viver a vida,
ainda assim isso vai ser confrontado pela culpa, né, da religião, na culpa que a pessoa tem em pecar. Então vai ter essa oposição entre a culpa da religiosidade com a busca pelos prazeres da vida curta, da humanização, né, da filosofia humanista, da filosofia carpe diem. Então vai ter esse confronto, essa oposição de ideias entre esses polos diferentes. Vai ser um movimento artístico muito, como posso dizer assim, polarizado, mas não vai ser algo polarizado, afastado um do outro. Não, o negócio vai estar até às vezes convivendo entre si, uma forma de juntar, ou, na maioria das vezes, uma forma de confrontar. Beleza? Agora, como é que a gente vê a literatura nessa questão, desse movimento artístico? A questão da literatura, no Barroco, já chega, assim, uma questão técnica também, quanto à gramática. A poesia, né? A poesia, ela vai ser a poética lírica puxada para o quê? Para os sonetos. A poesia que vai estar presente no Barroco vão ser os sonetos. E vai ter ali na sua estrutura inversões sintáticas, né? Inversões das funções sintáticas ali na criação dessas poesias. Também vão ser muito presentes figuras de linguagem. Metonímia, paradoxo, antítese, metáfora e por aí vai. Diversas figuras de linguagem vão ser utilizadas aí nas poesias barrocas. Outra questão também da literatura no Barroco, que a gente vai ver, a gente já até citou aqui o sinônimo de extravagância. Na literatura barroca vai ter aquela puxada para o extravagante. Então, a utilização de uma linguagem mais rebuscada, né, de algo que, uma linguagem mais assim, uma etiqueta, né, uma linguagem mais requintada, vão utilizar palavras rebuscadas, sinônimos que as pessoas assim não conhecem direito, ou sinônimos que as pessoas elas vão ver e vão bater o olho, nossa, que chique. Então, o negócio pela extravagância mesmo. Então, a literatura vai ser demarcada por isso. Então, vocês viram como é que foi o Barroco transformou essas três artes que estão juntas no Competenciabilidade, literatura, música e artes plásticas. Vocês viram como a literatura se transforma no Barroco, né? Os termos técnicos que eu acabei de falar, como as artes plásticas elas se transformam no Barroco, né? Enaltecendo a Igreja Católica. Vocês viram como a música se transforma no Barroco, né? O cenário musical, os contornos tonais, o surgimento da ópera, né? Então vocês veem como essas três artes elas foram influenciadas, se moldaram, se adaptaram no desenvolvimento desse movimento literário, movimento artístico que abrange não só a literatura, mas outras artes também. Então agora um apanhadozinho aqui, expressão das contradições, né? A gente viu que é a oposição de ideia. Tem que colocar isso na cabeça. O Barroco é a oposição de ideia. E o Barroco, ele vai ser... Quais ideias que vão ser opostas umas à outra? A do Renascimento e a da religião, do cristianismo, do catolicismo, na verdade. A oposição entre fé e razão, a oposição entre homem e Deus, a oposição entre a busca pelos prazeres na efemeridade da vida e a oposição entre a culpabilidade por estar perseguindo atos pecaminosos que vão em desagrado a Deus. Ou seja, as pessoas estão divididas ali, estão numa corda bamba ali, dentro desse movimento artístico. E isso é expresso de diversas formas com as obras, né? Com as obras literárias, com as obras artísticas de cunho musical e das artes plásticas. Beleza? Esse Barroco, como ele foi um movimento artístico que ultrapassou assim, alguns séculos, ele vai pegar ali a época também dos jesuítas, a forma como o catolicismo quer reconquistar a sua influência, né, que foi questionada pelo protestantismo, ele ali vai tentar se espalhar, né, vai tentar catequizar outros povos, como os índios, indígenas, né, no descobrimento do Brasil. As missões jesuíticas vão estar lá para poder alastrar mais uma vez a palavra do catolicismo e a influência com a catequização de novos povos sob a doutrina da Igreja Católica. E a gente vê isso também como em exemplos no Brasil, como o Aleijadinho,
as suas esculturas são obras barrocas. Enfim, diversas formas de arte foram implementadas assim e desenvolvidas ao longo de diversos lugares diferentes, em épocas diferentes, mas naquele período ali em que o barroco se popularizou, né? Então saiba que o barroco é o movimento artístico da oposição de ideias, dos opostos, da antítese e do paradoxo. Ele é caracterizado por isso e possui elementos tanto do Renascimento quanto da religiosidade. Show de bola? Então, com isso, a gente viu aí, conseguiu ter um breve aí resumo do que foi o movimento artístico do barroco e como ele influenciou a literatura, como ele influenciou a música e como ele influenciou as artes plásticas. Agora, na próxima aula, nós falaremos a respeito de outro movimento artístico, para finalizar, outro em que houve assim uma influência potente também nessas três artes: literatura, música e artes plásticas. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Revisem o material se estiverem com dúvidas e até a próxima aula. Beleza? Tchau, tchau.